E aí, galera apaixonada por carros, preparados para uma viagem ao mundo do luxo automotivo extremo? Hoje, vamos explorar não apenas carros, mas verdadeiras obras de arte sobre rodas. Máquinas que redefinem o conceito de exclusividade e que custam mais do que a imaginação de muita gente consegue alcançar. Apertem os cintos, porque vamos conhecer os 5 carros mais caros já vendidos no mundo. Em quinto lugar, abrindo nossa lista com uma elegância incomparável, temos o Bugatti Chiron Profilé. Imagina só, a Bugatti planejava uma série limitada do Profilé, mas antes mesmo de começar, a produção do Chiron se esgotou. O que aconteceu? Apenas um único exemplar foi construído, tornando-o uma das joias mais raras da marca. Este carro é a fusão perfeita entre a performance radical do Perisport e a elegância do Chiron clássico. Ele foi leiloado por impressionantes 9,79 milhões de euros, o que dá mais de 50 milhões de reais. Sob o capô, ele carrega o icônico motor W16 de 8 litros, entregando 1.500 cavalos de potência. A configuração em W consiste em 4 bancadas de 4 cilindros, com 2 motores VR8, compartilhando um virabrequim comum. Devido ao grande calor gerado, o motor utiliza um sistema de refrigeração robusto com 10 radiadores, incluindo radiadores para o motor, intercooler, óleo da transmissão e diferencial. Uma verdadeira obra-prima da engenharia. Ele acelera de 0 a 100 em apenas 2,3 segundos e atinge uma velocidade máxima de 380 km por hora. O design é único, com uma asa traseira fixa em formato de cauda de pato, que não só dá um visual incrível, mas também aumenta a estabilidade em altas velocidades. A carroceria do carro tem uma pintura azul Blue Royal Carbon, com fibra de carbono exposta, enquanto as rodas são pintadas de forma única para distinguir de qualquer outro Chiron. O interior do carro é adornado com mais de 2.500 metros de tiras de couro, criando um acabamento em couro trançado. Subindo no pódio, em quarto lugar, temos uma lenda da Rolls-Royce, o Sweptail, um carro que redefine o conceito de luxo e exclusividade. Preparem-se para conhecer uma joia rara. O Sweptail não é um Rolls-Royce qualquer. Ele foi encomendado em 2013 por um cliente misterioso, que é um verdadeiro conhecedor de iates de luxo e aviões particulares. A ideia era criar um carro único, inspirado nos clássicos Rolls-Royce da década de 1920 e nos iates de corrida. O resultado? Um coupé de 2 lugares que levou 4 anos para ser desenhado e construído à mão. Sim, cada detalhe foi meticulosamente trabalhado por artesãos. Vamos aos detalhes técnicos que tornam este carro tão especial. Sob o capô, encontramos um motor V12 de quase 7 litros, o mesmo coração que pulsa em outros modelos da marca. Isso garante uma potência e suavidade incomparáveis, como se estivéssemos flutuando na estrada. Mas o que realmente impressiona é o design. A traseira, chamada de Sweptail, ou cauda varrida, é uma referência direta aos carros clássicos e aos iates de luxo, com uma linha que desce suavemente até o final do veículo. É simplesmente deslumbrante. Agora, a pergunta que todos querem saber: quanto custa essa exclusividade toda? Bem, o preço oficial nunca foi divulgado pela Rolls-Royce, mas estima-se que o valor tenha chegado a impressionantes 13 milhões de dólares na época de seu lançamento. Isso mesmo, um valor que o colocou no topo da lista dos carros novos mais caros do mundo. É o preço de ter algo que mais ninguém no planeta possui. Por dentro, o luxo continua. O interior do Sweptail é um santuário de minimalismo e elegância. Os materiais são os mais nobres que você pode imaginar, como madeira de macassar e couro da mais alta qualidade. No console do centro, um botão revela o mecanismo que serve uma garrafa de champanhe gelada e 2 taças de cristal. E no lugar dos bancos traseiros, existe um compartimento de madeira polida para guardar chapéus e pastas. Cada centímetro foi pensado para proporcionar uma experiência única. O Sweptail é mais do que um carro, é a materialização de um sonho. É a prova de que, para a Rolls-Royce, o limite é a imaginação do cliente. Um veículo que combina história, design e artesanato de uma forma que poucos conseguem. É a definição máxima de exclusividade automotiva. E na medalha de bronze, em terceiro lugar, Maze, uma obra-prima da Bugatti. O La Voiture Noire, que em francês significa o carro preto, é muito mais do que apenas um veículo. É um tributo ao lendário Bugatti Type 57C Atlantic, um dos 4 exemplares originais que desapareceu misteriosamente durante a Segunda Guerra Mundial. Essa peça única é a interpretação moderna desse ícone, combinando a história da marca com a tecnologia de ponta. Vamos falar do que está sob o capô. O coração desta máquina é o mesmo motor W16 de 8 litros e 4 turbos,
que equipa o Chiron. Isso significa que ele entrega impressionantes 1.500 cavalos de potência e 1.600 Nm de torque. Imagina a sensação de acelerar essa fera. A carroceria é totalmente feita de fibra de carbono, esculpida à mão para criar um design fluido e agressivo, sem interrupções. Cada detalhe, desde a grade em ferradura até a linha de LED traseira contínua, foi pensado para impressionar. E agora, a pergunta que todos querem saber: quanto custa? O Lavator Noir foi vendido por impressionantes 11 milhões de euros, antes dos impostos. Com as taxas, o valor final chega a quase 16,7 milhões de euros, consolidando seu status como um dos carros novos mais caros da história. Mas quem seria o dono de uma joia tão rara? O nome do comprador é mantido em segredo, aumentando ainda mais a aura de mistério em torno do carro. O luxo não se limita ao exterior. O interior é um santuário de sofisticação, feito sob medida para o seu proprietário, com os materiais mais nobres que se pode imaginar. O Lavator Noir não é apenas um carro, é a personificação máxima do luxo, da exclusividade e do poder. Ele representa o ápice da engenharia automotiva e do design, uma declaração de que, para a Bugatti, não existem limites. Chegamos ao nosso vice-campeão, e ele é absolutamente espetacular. Em segundo lugar, o Rolls-Royce Boattail, e aqui, a exclusividade atinge um novo patamar. Você já imaginou um carro que não é apenas um meio de transporte, mas uma expressão máxima de personalidade e exclusividade? O Boattail é exatamente isso. Inspirado nos iates de luxo da classe J e nos Rolls-Royce dos anos 20 e 30, este carro é o auge do programa Coach Build da marca. Isso significa que ele é feito sob medida, refletindo os desejos e a história do seu proprietário. Não existem dois iguais. Vamos começar pelo design. A traseira, que dá nome ao carro, se abre como as asas de uma borboleta, revelando o que a Rolls-Royce chama do suíte de hospedagem. É um conjunto completo para um piquenique de altíssimo luxo, com talheres de prata, pratos de porcelana, taças de cristal e até 2 refrigeradores, um deles especialmente para as garrafas de champanhe favoritas do cliente. E não para por aí. Há também banquetas dobráveis de fibra de carbono e um guarda-sol que se eleva elegantemente da parte central, tudo com um acabamento impecável em madeira caleidolérrino. Por dentro, o luxo continua. O painel tem um acabamento minimalista, com um relógio exclusivo da marca suíça Bouvet 1822, que pode ser removido e usado como relógio de pulso. Os bancos são revestidos com um couro em 2 tons que combinam perfeitamente com a pintura externa azul, que por sinal, tem partículas de cristal para um brilho único sob o sol. Embora a Rolls-Royce não foque nos números, debaixo do capô, temos um motor V12 de 675 litros biturbo, o mesmo do Phantom, que entrega potência e suavidade de sobra para um passeio digno da realeza. Ele não foi feito para corridas, mas para deslizar pelo asfalto com um conforto e silêncio incomparáveis. Todo o chassi e a carroceria são únicos, desenvolvidos do zero para este projeto, que levou 4 anos para ser concluído. Agora, a pergunta que todos estão fazendo: quanto custa essa exclusividade toda? Bem, segurem-se. O preço estimado do Rolls-Royce Boattail é de cerca de 28 milhões de dólares. Sim, você ouviu direito. Apenas 3 unidades foram e serão produzidas, cada uma personalizada para seu dono misterioso. O Boattail é mais que um carro. É um marco na indústria automobilística. Um símbolo do que é possível quando não há limites para a imaginação e, claro, para o orçamento. E em primeiríssimo lugar, o Rolls-Royce La Rose Noir Droptail. Este não é apenas um carro. É uma declaração, uma peça única que combina engenharia de ponta com um design de tirar o fôlego. A exclusividade é a palavra-chave aqui. O La Rose Noir é o primeiro de apenas 4 modelos Droptail que serão produzidos pela Rolls-Royce. Cada um deles será completamente único, personalizado ao extremo para o seu proprietário. Isso significa que o carro que estamos a ver hoje é literalmente o único do seu gênero no mundo inteiro. É um nível de exclusividade que poucos podem sequer sonhar. Vamos aos detalhes técnicos que tornam esta máquina tão especial. Sob o capô, encontramos um motor V12 de 675 litros biturbo, que entrega impressionantes 600 cavalos de potência e 840 Nm de torque. Isso permite que este iate de luxo sobre rodas acelere do 0 aos 100 km por hora em menos de 5 segundos, com uma velocidade máxima limitada a 250 km por hora. Mas sinceramente, a performance é apenas um detalhe num carro como este. Agora, a pergunta que todos querem saber: o preço. Bem, segurem-se. O Rolls-Royce La Rose Noir
Droptail custa mais de 30 milhões de dólares. Sim, você ouviu bem, é o carro novo mais caro já vendido. Um preço que reflete não só os materiais e a engenharia, mas também as milhares de horas de trabalho artesanal dedicadas a cada detalhe. E que detalhes! A inspiração para o La Rose Noir vem da rosa Black Baccara, uma flor francesa com pétalas de um vermelho escuro aveludado que parecem quase pretas. A pintura do carro, chamada True Love, é uma fórmula secreta que levou 150 iterações para ser aperfeiçoada. Por dentro, o destaque é um trabalho de machetaria impressionante, composto por 1.603 peças de madeira de sicômoro preto, representando pétalas de rosa a cair. E para completar, o painel de instrumentos tem um relógio Audemars Piguet Royal Oak único, que pode ser removido e usado no pulso. É um nível de detalhe e luxo que simplesmente não existe em mais nenhum lugar. O La Rose Noir Droptail é mais do que um carro, é um marco na história do automobilismo e do luxo. É a prova de que, quando não há limites para a criatividade e o orçamento, o resultado pode ser verdadeiramente espetacular. E aí, o que acharam destes carros? Deixem os seus comentários aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Não se esqueçam de deixar um like, se gostaram do vídeo, e de se inscreverem no canal, para não perderem mais conteúdos como este. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.